Se você fosse um dos poucos sobreviventes de um apocalipse zumbi e descobrisse que existe um novo tipo de morto-vivo por aí, que não vai parar até te encontrar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Zoe tentando encontrar a vacina para a cura zumbi, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os mortos em Day of the Dead Bloodline. Essa mulher está prestes a viver o pior dia de sua vida. Zoe é uma estudante de medicina que estava fazendo a necrópsia em um corpo para tentar descobrir a causa da morte, e vemos que ela é bastante inteligente e observadora, já que quase consegue acertar a causa da morte. Ela acaba ficando extremamente irritada por não ter acertado, e por conta disso ela recusa ir em uma festa com seus amigos para ficar no laboratório estudando. Mais tarde, sua professora vai até o laboratório para contar que o doador de amostras de sangue chegou. Zoe pede para outra pessoa ir pegar a amostra porque o cara era um esquisitão que sempre deixava ela desconfortável. Porém, a professora pede que sua aluna ignore esse incômodo, pois o cara precisava ser estudado, já que seus anticorpos são 100 vezes acima do normal, tornando o cara um fenômeno, e isso seria uma ótima oportunidade para Zoe evoluir nos estudos. Sem escolha, a garota vai até o paciente recolher sangue, e digamos que esquisito é pouco para esse cara. Ele fica o tempo todo pedindo para a garota dar uma chance para ele, e dando em cima dela de uma forma estranha. Assim que Zoe vai recolher o sangue do outro braço, ela vê que o cara escreveu o nome dela em sua carne. Assustada, a garota se levanta, e Abby vem socorrê-la mandando o maluco ir embora. Bom, essas garotas definitivamente não estão levando essa situação tão a sério como deveriam. Max teve a capacidade de escrever em si mesmo apenas para marcar o nome de Zoe. Isso não só demonstra como ele é perturbado, como torna ele um perigo para todos. Afinal, isso é um sintoma de obsessão compulsiva por Zoe, e não sabemos até onde esse cara é capaz de ir. Portanto, as duas deveriam ligar para a polícia e contar o que aconteceu, e em seguida conseguir uma ordem de restrição para que esse lunático não se aproxime da jovem. Quanto ao líquido vital, essas seringas que Zoe usou podem reter no máximo 20 ml de líquido, o que não duraria muito tempo para a pesquisa. Porém, para não ter que ver esse cara tão cedo, Zoe poderia falar que o padrão de coleta agora é uma bolsa de sangue, já que um homem adulto pode doar até 450 ml, o que daria para ela estudar muito mais tempo sem ter que pedir a ajuda do degenerado novamente. Vendo como Zoe estava assustada, Abby convida a garota para ir à festa se divertir e esfriar a cabeça. Ela leva a amiga até junto dos outros alunos, até que Peter aparece pedindo ajuda para buscar o restante das cervejas que estavam no necrotério, o que é uma ótima ideia, né? Zoe decide ajudar o rapaz, mas se arrepende amargamente quando ele lhe dá um susto fingindo ser um cadáver se levantando, e o jovem nem imagina que estava prevendo o futuro. Peter leva o primeiro barril deixando Zoe sozinha, mas antes que ela pudesse sair do necrotério, Max aparece pedindo novamente uma chance, pois sabe que tem uma conexão com ela. O cara ataca Zoe e ela grita desesperadamente por ajuda, mas seu salvador vem de onde ela menos espera, pois o corpo que a jovem estava estudando mais cedo revive e ataca violentamente Max. A jovem aproveita essa brecha para correr até Abby e avisar o que estava acontecendo, mas já era tarde, pois sua professora foi infectada e começou a atacar os outros alunos. Ok, Peter provavelmente topou com esse maluco no corredor, já que pouquíssimo tempo se passou desde que ele saiu, e Max entrou logo em seguida, portanto é impossível que ele não tenha ouvido os gritos da amiga. E quando Max entra no necrotério, Zoe poderia tentar se armar com alguma coisa afiada para não ficar à mercê do cara. Assim que Peter assustou a garota, podemos ver que ela esbarra em uma bancada com vários equipamentos para a necrópsia, e tenho certeza que lá deve ter algum bisturi ou tesoura que possa ser usado para se defender. Além disso, sabendo que o cadáver tinha se levantado, Zoe deveria ter segurado a porta do necrotério e gritado por ajuda, pois ao sair correndo do local, ela apenas deixou que o morto ficasse livre para devorar outras pessoas. E pelo que podemos ver, esse vírus é muito mais forte que qualquer outro, pois infectou a professora em poucos minutos, já que ela não estava no necrotério quando Max foi atacado. Em pouco tempo, o caos se instala, quando vários infectados começam a atacar os alunos. Desesperada, Zoe abre uma janela para escapar e tenta salvar sua amiga, mas Abby acaba sendo mordida pela professora. Esse vírus logo se espalha nas ruas e vários zumbis atacam as pessoas, devorando qualquer coisa que estivesse viva. Já 5 anos após o início do surto, vemos Zoe correndo em um bunker militar. A jovem conta que em pouco tempo o vírus se espalhou pelo mundo, transformando os humanos em seres que eles chamam de podres. Zoe foi uma das poucas pessoas que conseguiram chegar até um abrigo, mas logo ela foi enviada até aquela base para ajudar o exército a recolher dados dos zumbis e tentar encontrar uma cura. O problema é que já faz quase um ano desde a última vez que receberam algum sinal de vida do mundo de fora, e ainda mais tempo desde a última vez que viram um sobrevivente. Em pouco tempo, a instalação também virou um campo de refugiados cheio de pessoas tentando sobreviver de alguma forma. Mais tarde, enquanto Zoe estava estudando as amostras dos infectados e conversando com a sua parceira sobre o tenente não acreditar que era possível encontrar uma cura para os podres, o Andy aparece pedindo ajuda, pois sua filha Lily estava muito doente. A doutora vai examinar a menina e percebe algo muito sério. Então ela vai até o líder do local, o tenente Miguel, dizendo que precisavam expandir as zonas de buscas de suprimentos e buscar antibióticos, pois Lily estava com uma pneumonia bacteriana, uma doença extremamente letal e infecciosa, que poderia se espalhar rapidamente pela base. Zoe conta que tinha um armazém cheio de remédios em sua antiga faculdade, que eles poderiam pegar para ajudar todos na base. Além disso, a porta era trancada por um código, mas Zoe sabia a senha. Sem outra alternativa e com
suprimentos faltando, o tenente aceita o plano, deixando a liderança dessa missão nas mãos do seu irmão, o Baka, mas pede que eles voltem o mais rápido possível. Ok, eu acho que Zoe não estudou muito enquanto estava na faculdade, ou está mentindo na tentativa de salvar a garota. Isso porque a pneumonia que tem a maior chance de contágio é a pneumonia viral, pois como diz o nome, ela é transmitida através de um vírus que fica no ar se espalhando por espirros ou até mesmo toque. E mesmo sabendo disso, tanto a mãe de Lily quanto a Zoe tocam na garota sem usar luvas ou máscaras. E eles têm isso sim, já que Zoe estava usando um par de luvas no laboratório. Mas Lily não foi diagnosticada com uma pneumonia viral, e sim com uma bacteriana, que é muito menos contagiosa e extremamente difícil de ser transmitida, já que ela é gerada por bactérias, e bactérias ou fungos são dificilmente transmitidos pelo ar. Imaginando que Zoe está mentindo para salvar a garota, ela pode estar ferrando toda a base, pois está gastando combustível e arriscando a vida dos soldados para ir atrás de um armazém que ela nem sabe se já foi saqueado ou não. Fora que o barulho dos carros pode atrair ainda mais podres para perto da base. E por falar em podres, esses soldados poderiam tentar cavar um fosso ao redor da base para os zumbis caírem lá dentro. Isso iria impedir que a cerca fosse desgastada rapidamente por ter zumbis batendo nela constantemente. Além disso, ao invés de atirar nos podres que estão na cerca, os soldados deveriam improvisar algumas lanças para perfurar a cabeça deles sem desperdiçar recursos. Exatamente como é feito em The Walking Dead na temporada da prisão, ou em Metal Gear Survive. Até porque o barulho dos tiros só irá atrair mais mortos-vivos que estão na região, aumentando o problema ao invés de solucioná-lo. Lembrando que tendo um fosso, os guardas teriam que limpá-lo regularmente, porque se você deixar ele encher de zumbis não vai adiantar de nada ter um fosso. Mais tarde, enquanto Zoe se arrumava para a missão, Baka vai até seu quarto contando que sentiu saudades dela. Os dois tentam dar uma relaxada, mas Zoe ainda tem traumas por causa do que Max fez com ela. Então ela recusa o relaxamento e pede desculpas para seu namorado, dizendo que ela precisava examinar a Lily. Em seguida, a doutora vai até Lily contando que iria procurar algo para deixá-la melhor. E ele entrega um colar que pertencia à sua mãe, dizendo que aquilo iria protegê-la. No dia seguinte, os soldados se preparam para a expedição. Durante o percurso, Alphonse pergunta a todos do que eles sentem mais falta de comer do mundo antigo, e Elise conta que tinha saudades do restaurante onde ela ia com a sua mãe. Mas Frank corta a conversa, pedindo que todos fiquem quietos. Enquanto isso, no outro carro, o casal começa a falar sobre a sua infância, e Baka conta que seu pai era militar, e que seu irmão Miguel sempre tentava ser superior aos outros e controlar tudo, assim como seu pai. Só que durante a conversa, o carro deles acaba quebrando, e todos têm que parar no meio da floresta para tentar consertá-lo. Lucy vai dar uma olhada e fala que o radiador não estava enviando fluido para o motor. Enquanto ela resolve o problema, os soldados se posicionam para o caso de serem atacados por algum podre. Só que quando a noite chega, alguns membros do grupo ficam impacientes. Então Derek diz que era melhor voltar para a base e esperar alguns dias, pois mesmo sendo uma criança, ele não entendia a lógica de sacrificar 8 vidas por uma. E esse cara com certeza assistiu Derrotando Filmes antes do apocalipse, e também deixava o like. E aproveita para deixar aí também, galera. Mas isso deixa a Zoe irritada. Só que antes que eles começassem a discutir, o grupo ouve um bando de infectados se aproximando. Lucy consegue arrumar o motor no último momento, e todos voltam para o veículo em segurança, fugindo antes que os zumbis conseguissem atacá-los. Bom, esses soldados têm sorte que nenhum podre apareceu durante várias horas que eles passaram consertando o motor. E além deles estarem perdendo um tempo precioso, provavelmente tiveram que gastar bastante dos seus recursos como água e comida enquanto esperavam. Mas o mais impressionante é que Lucy aparentemente conseguiu consertar o carro sem as ferramentas adequadas. Pesquisando um pouco, podemos ver que caso haja algum defeito no radiador ou na mangueira, são necessárias ferramentas bem específicas ou substituição de algumas peças. Portanto, eles deveriam entrar todos no mesmo carro e voltar até a base para buscar um mecânico. Afinal, duvido muito que os zumbis saibam dirigir para roubar um carro. E a teimosia de Zoe sobre salvar a menina mesmo que outras pessoas percam suas vidas no processo é totalmente ilógico. Isso porque num apocalipse, a utilidade geral é a coisa mais importante. E trocar a vida de 8 soldados experientes em uso de armas e montagem de estratégias pela vida de uma garotinha não é nada benéfica para a base. Mais tarde, os soldados finalmente chegam até a escola e encontram um armazém de remédios com facilidade, pegando o máximo de recursos que conseguem carregar. Porém, na saída, Zoe decide se afastar escondida do grupo para ir até o laboratório para pegar algumas fotos que eram importantes para ela e alguns equipamentos para ajudar nos seus estudos. O problema é que a doutora não percebe que alguma coisa estava observando ela das sombras. Do nada, um zumbi abre a porta e com um susto Zoe atira sem pensar. E aí ela corre para fora do laboratório deixando um lenço para trás. Enquanto a mulher fugia, vemos que aquele zumbi era Max, que ainda continuava obcecado com a jovem, e agora tinha uma pista do cheiro dela. Porém, os tiros de Zoe chamam a atenção de todos os podres das redondezas, mas por sorte ela acaba esbarrando nos soldados. E aí todos começam a fugir, e Frank fica para trás tentando segurar os zumbis. E em seus momentos finais, o cara serve de distração para os podres, enquanto o pessoal foge. Voltando à base, Miguel fica bravo pela demora do grupo na missão, mas fica ainda mais nervoso quando descobre que houve uma baixa. Só que as coisas pioram para Zoe, quando a esposa de Frank aparece perguntando por seu marido, e Miguel obriga a doutora a contar o que aconteceu. Obviamente, a mulher fica pistola com Zoe, já que foi ela quem iniciou a expedição, mas o que ninguém notou é que durante essa conversa tinha um zumbi pendurado embaixo do carro. Então Max se esgueira pelo local, se escondendo no meio do mato e esperando uma chance para atacar. Mais
tarde, a sirene para que os civis voltem para a base toca, mas um garoto tinha chutado sua bola no meio do mato e teve que ir até lá procurar. Por sorte, um soldado aparece pedindo que o garoto saia dali e promete que acharia a bola dele. O problema é que assim que a criança sai, Max ataca o soldado, finalizando. Ok, o egoísmo de Zoe acabou de colocar a base inteira em perigo. Afinal, além de terem perdido mais um soldado, tem um podre dentro da instalação que provavelmente vai causar um caos inimaginável. Além disso, se ela tivesse pedido a Baka para ajudá-la a entrar no laboratório para pegar equipamentos para avançar em sua pesquisa de encontrar a cura, o cara não teria negado, e de quebra ela poderia pegar as fotos sem a preocupação de ser atacada no escuro. Outra coisa que poderia ajudar é usar silenciadores nas armas. E sim galera, eu sei que eles não removem completamente o barulho da arma, mas diminuiria a distância que o som iria percorrer, chamando a atenção de menos zumbis. Fora que é impressionante que ninguém percebeu Max correndo até o mato, ainda mais porque Miguel estava de frente pro carro, e ainda por cima enviou alguns soldados para checar os veículos. E com certeza alguém teria ouvido o grito desse soldado quando ele foi atacado pelo zumbi. E vamos combinar que rondas assim sempre deveriam ser feitas em dupla, para caso aconteça esse tipo de situação você ter alguém para lhe dar cobertura, ou pelo menos para sair gritando que a base foi invadida. Além disso, militares geralmente possuem equipamentos para vistoriar veículos em blitz, como espelhos convexos que servem para ver exatamente se tem alguma coisa embaixo do carro. Isso é bastante usado em fronteiras, e não seria um procedimento tão difícil de ser feito. Afinal, provavelmente eles passariam por cima de alguns zumbis no caminho, e eventualmente precisariam checar se nenhuma cabeça ficou grudada embaixo do chassi. Depois de finalizar o cara, Max ainda consegue entrar na base sem ser notado, mesmo que ele praticamente tenha arrumado uma porta na porrada. E eu acho que esses sobreviventes não têm uma audição muito boa. O zumbi consegue se esconder dos soldados e entrar na ventilação, ficando livre para circular pelo local. Enquanto isso, a doutora vai até o quarto de Lily para lhe dar a medicação. Porém, ela é chamada para a sala do tenente, que briga com a moça por ter respondido ele com falta de respeito na frente de todos. Em paralelo, Max, o zumbi cosplay do Solid Snake, rasteja por cima dos quartos procurando por Zoe, até que vê ela e Baka em um dos corredores. O soldado agradece pelos serviços da doutora, dizendo que a morte de Frank não foi culpa dela. E isso é a voz de gado falando mais alto, pois foi totalmente culpa dela. Então, os dois se beijam, e Max fica pistola ao ver que Zoe estava namorando alguém que não era ele. E aí o faxineiro percebe que tinha algo dentro da tubulação, e decide entrar achando que eram ratos, mas é surpreendido por Max, que finaliza mais um. Mais tarde, durante o jantar, Miguel pergunta por que a fila ainda estava tão grande, e um soldado informa que o zelador não tinha aparecido para consertar um dos fogões. Por isso o tenente pede que o Andy vá falar com seu marido, e peça para ele vir ajudar na cozinha. Mas quando a mulher chega na oficina, ela percebe que tinha sangue pingando da tubulação, e vai checar o que era. Porém, a coitada se assusta quando o corpo de seu marido cai dali completamente desfigurado. A moça começa a gritar por ajuda, mas antes que ela conseguisse chamar alguém, Max consegue capturá-la e a finaliza. Bom, se tivesse um prêmio de base militar mais insegura do mundo, essa aqui seria uma forte colocada a primeiro lugar. Aparentemente não tem câmeras de segurança, e nenhum soldado fazendo rondas nos corredores para garantir que não tivessem sobreviventes fazendo algo errado. Fora que em um momento, um soldado chega extremamente perto do esconderijo de Max, mas não o percebe. Isso não faz muito sentido, já que esse cara provavelmente deve ter um cheiro que daria para sentir a vários metros. Além disso, aparentemente existem poucos soldados na base, mas mesmo assim ninguém percebeu que um deles desapareceu faz algumas horas. E essa base deve ser a prova de som, já que nenhum grito é ouvido por ninguém. E também tem um zumbi truculento de uns 90 quilos andando pela tubulação de metal, o que deve ser equivalente a um barulho de trovão a cada passo que ele dá. Duvido que ratos seriam capazes de fazer tanto barulho assim. E se tem ratos desse tamanho na base, tá explicado porque o pessoal tá começando a ficar doente. Ratos são animais que carregam várias doenças, e podem acabar com seu estoque de comida facilmente em pouco tempo, além de se reproduzir a um passo acelerado. Então nunca é uma boa ideia deixar roedores passeando pela sua base. Durante a noite, Zoe vai até o quarto de Lily examiná-la, enquanto Max a observava da ventilação. Após ver que a garota já estava muito melhor, a doutora decide ir dormir, mas quando estava voltando para seu quarto, ela dá de frente com Max, que começa a perseguir a coitada. Porém, Zoe consegue ativar o alarme avisando todos da base que tinham infectado lá dentro. Ela acaba sendo encurralada pela criatura, mas fica surpresa quando ao invés de atacar, o podre Stalker mostra seu braço revelando o nome dela escrito. Nesse momento, a doutora percebe que era Max, mas antes que pudesse falar algo, o cara ataca ela novamente. Só que Baka aparece nesse momento com outros soldados e mete chumbo no infectado. E aí Zoe impede os caras de finalizarem Max, pois ele poderia ser a chave para desenvolver uma vacina. Os soldados então acorrentaram o monstro no laboratório, e Miguel aparece para ver o que estava acontecendo, seguido da esposa de Frank. Ele fica bravo por ver aquela coisa viva, e pede uma prova de que Max não era completamente um infectado. Para provar que estava certa, a doutora oferece seu braço para ser mordido, mas o zumbi não ataca ela. Mesmo assim, Miguel não quer continuar com as pesquisas, pois não acredita que tem uma cura para os infectados. Porém, a doutora revela que não estava querendo curar os podres, e sim desenvolver uma vacina para imunizar os sobreviventes. Daí, a esposa de Frank pede para o tenente deixar Zoe desenvolver uma vacina, pois isso poderia ter salvado seu marido. Bom, se esses experimentos vão mesmo acontecer, os soldados deveriam tomar atitudes drásticas para prevenir qualquer tipo de acidente. Por exemplo, desconectando os braços
braços e pernas de Max para que ele não pudesse escapar ou arranhar alguém, e em seguida remover sua mandíbula, ou colocar uma focinheira no zumbi no estilo do Hannibal para impedir que ele morda alguma pessoa. Sei que isso parece cruel, mas temos que lembrar que ele é um zumbi extremamente inteligente e que ele é inofensivo apenas com Zoe. Qualquer outro sobrevivente para Max não passa de um lanchinho da tarde, e qualquer coisa ele pode abrir uma reclamação nos direitos zumbis depois que os experimentos acabarem. Enquanto examinava o corpo de Max, Zoe percebe algo extremamente estranho. Apesar de algumas partes de seu corpo estarem mortas, outras mantinham suas funções humanas, como o cérebro e o coração. Isso mostra que Max era apenas meio zumbi e totalmente gado, mas ela precisava de uma amostra de sangue para saber o que tinha de diferente nele. Zoe pede que Elise cuide da sua retaguarda enquanto ela seduz Max para tirar uma amostra de sangue, e é até mesmo lambida por aquela coisa. Mais tarde, Baka vai até o laboratório e pergunta o que sua namorada tinha descoberto, e ela revela que percebeu um nível anormal de hormônios no sangue do infectado, e que isso poderia estar impedindo a infecção de tomar o controle do corpo. Porém, ela fala que existiam 9 glândulas hormonais no corpo do homem, e a única forma de saber qual era o hormônio e produzir uma vacina de testes é pegando uma amostra viva de outro infectado. E inicialmente, Baka fica irritado com essa ideia, mas pela falta de opções, o cara acaba aceitando, e conta que poderiam usar o portão do perímetro para tentar pegar um por um dos mortos-vivos sem correr riscos, mas teriam que fazer isso durante a noite, escondidos de Miguel. Bom, Zoe realmente não parece ter muito conhecimento em medicina, isso porque ela mesmo disse que o que diferencia Max de outros zumbis é o fato de algumas partes de seu corpo continuarem vivas, deixando a entender que todo o corpo dos zumbis é composto apenas por tecido morto, e que os órgãos deles já não funcionam mais. Afinal, se todo o tecido do corpo do zumbi está morto, não existe amostra viva de nada nos cadáveres. Isso pode ser provado pelo fato de que a pele deles está em estado constante de decomposição, pois as bactérias já reconheceram que o organismo está falecido. Portanto, ela está novamente arriscando a vida de alguém, sendo que seria muito mais fácil finalizar o zumbi para depois estudá-lo. Até porque, galera, se realmente as células ainda estavam vivas enquanto os podres estivessem se movendo, ainda seria possível finalizá-los e estudar seus corpos, já que as células ficam vivas até 24 horas após a morte. Eles deviam conversar com o tenente sobre esse plano. Mesmo que ele não aceitasse ajudar, seria a melhor coisa a se fazer. Até porque, caso eles percam o controle do portão, já que aparentemente tem muitos zumbis do lado de fora e ocorra uma invasão na base, o tenente poderia rapidamente colocar tropas para finalizar aquelas coisas antes que alguém seja infectado ou finalizado. Fora que os portões são feitos de grades, e nada impede que o zumbi morda o dedo de um soldado que está segurando o portão. Ao anoitecer, Baka reúne um pequeno time de soldados e vai até a entrada da base capturar alguns infectados. Ele deixa Alphonse no controle do portão, pedindo que deixasse apenas um infectado passar por vez. O primeiro infectado é capturado com muita facilidade e tem sua amostra coletada. Porém, na vez do segundo, enquanto Zoe tirava um pouco de sangue do podre, vários infectados aparecem no portão, e Alphonse pede que todos corram, pois ele não iria conseguir segurar. Nesse momento, os infectados invadem a base, e os soldados conseguem escapar por um tris. Bom, é impressionante que esses caras realmente acharam que poderiam segurar um portão cheio de infectados. Afinal, nenhum deles é como o Chris, que consegue mover uma pedra na porrada. Uma estratégia boa nessa situação seria usar algum objeto pontiagudo para acertar a cabeça dos zumbis através da cerca sem fazer barulhos, para não usar armas de fogo. Afinal, isso só iria atrair mais aquelas criaturas. Após finalizar a maioria e deixar apenas um ou dois vivos, aí sim eles poderiam capturá-los de maneira segura. E a sorte de Alphonse é que por algum motivo nenhum dos dois podres tentou atacá-lo enquanto entravam na base. Em paralelo, Miguel vai até o laboratório de Zoe para falar sobre a vacina, mas encontra apenas Max. Ele se aproxima da criatura falando sobre como queria encher ele de tiro, e acaba percebendo o nome de Zoe escrito no braço do monstro. Aí um soldado chama o tenente, pois estava acontecendo uma invasão zumbi no local. Assim que os soldados entram na base e o portão é fechado, Miguel pergunta o que estava acontecendo, e Zoe conta que estavam tentando pegar uma amostra dos zumbis. Mas antes que o tenente pudesse brigar com a moça, ele se assusta ao perceber que Elise foi mordida, e aponta uma arma para a mulher. Zoe tenta impedi-lo de atirar, dizendo que sua vacina poderia ajudar Elise, mas o tenente atira mesmo assim, já que a tal vacina não estava pronta, e ele nem sabia se ela iria funcionar. Zoe fica irritada gritando com o homem, que aponta a arma para a doutora, dizendo que ele não queria ser respondido assim, mas desiste de atirar quando percebe que todos ali estavam decepcionados com seu líder. Por isso, Miguel diz que a doutora tem 12 horas para fazer uma cura, antes que ele finalize o Max. E aí ele volta para sua sala, e Baka vai atrás dele, dizendo que seu irmão estava ficando louco. Nesse momento, o tenente fala que apenas estava tentando proteger a todos, e conta que Zoe só estava mantendo aquele zumbi vivo, pois eles deviam ter sido namorados, já que o cara tem o nome dela marcado no braço. E eu não sei que tipo de relação maluca esse cara tinha antes do apocalipse, porque ninguém normal faz aquele tipo de marca no braço. Bom, eu sei que na questão ética o Miguel não está certo, mas pensando na sobrevivência e no bem-estar geral, ele é o único que parece realmente entender a seriedade da situação, e quer proteger os outros e manter a base funcionando perfeitamente. Afinal, até que Zoe conseguisse produzir a vacina, Elise provavelmente já teria se transformado, e como a própria doutora disse, não tem cura para o infectado. Além disso, é impressionante que Miguel ainda não tenha prendido a doutora, talvez seja porque ela é a única médica do local, e portanto sem Zoe a base não teria mais ninguém para ajudar os doentes, mas é inegável que
ela está fazendo muitas coisas erradas, pois se pararem pra pensar, todos até agora foram finalizados diretamente ou indiretamente pelas atitudes de Zoe. Seja Frank porque a doutora se separou do grupo, ou o faxineiro e o Andy porque ela atraiu um zumbi ultra inteligente para a base, e até mesmo um soldado que foi finalizado no portão por uma missão estúpida que Zoe propôs. Mesmo que ela fique irritada com Miguel, até agora tudo que o cara fez foi tentar manter todos vivos, enquanto ela só está causando a morte de pessoas ao seu redor. Mais tarde, Baka decide confrontar Zoe, dizendo que sabe sobre o nome dela estar no braço do zumbi gado, e pergunta se a doutora realmente consegue fazer uma vacina, pois ele já sacrificou a vida de vários homens por esse objetivo. Com isso, Zoe desabafa sobre o que aconteceu entre ela e Max, e fala que só não contou a ninguém, pois toda vez que olhava para aquele zumbi ou falava sobre isso, ela tinha que reviver o pior dia da sua vida. Então a mulher diz que caso seu namorado não acreditasse nela, Zoe iria continuar sozinha, pois ela não sacrificaria a vida de pessoas se não acreditasse ser capaz de achar uma cura. Em seguida, Zoe volta para sua sala e começa a trabalhar, até que Alphonse decide levar um cafezinho para ajudar a doutora, enquanto Lucy se aproxima de Max e começa a provocá-lo. Porém, quando o zumbi revida, ela aponta uma arma para ele, dizendo que deveria finalizá-lo. Nesse momento, Max ataca a moça e Alphonse corre para tentar impedi-lo. Só que esse foi o seu maior erro, pois Max aproveita essa oportunidade para roubar as chaves de suas algemas e escondê-las em seu bolso. Bom, acho que eu nem preciso dizer que se aproximar de um zumbi extremamente inteligente é uma decisão ruim, né? Lucy apenas não foi mordida pois Max teve piedade. E com certeza seria melhor desconectar a mandíbula e as unhas dessa coisa o mais rápido possível. Afinal, ninguém disse que ele tem que estar inteiro para ser estudado. Assim que os soldados vão embora, a gadice de Max é tanta que ele começa a falar com a doutora, chamando seu nome o tempo todo, e dizendo que a mulher era dele. Mas mesmo surpresa com o fato de que o podre pode falar, a doutora ignora, pois sabe que ele estava tentando distraí-la para que Zoe não criasse uma vacina. Depois de alguns testes usando o sangue de Max, ela percebeu que as células do cara eram capazes de combater o vírus na corrente sanguínea, caso fosse usado antes que o vírus se espalhasse muito. Ao ver isso, a moça chama Baka para mostrar que era possível criar uma vacina. Só que ela acaba sendo atacada por Max, que conseguiu se soltar enquanto a mulher estava distraída. Porém, antes de ser finalizada, Zoe joga amônia na cara do zumbi e escapa. Ela acaba trombando com Baka no corredor e pede ajuda avisando que Max fugiu. Mas quando eles chegam no laboratório, o cara já tinha escapado e estava livre para andar na base novamente. Então o grupo soa um alarme, fazendo todos os soldados e sobreviventes ficarem em alerta. Porém, Zoe acaba se lembrando que Lily estava sozinha e decide ir até lá procurar pela menina, sem saber que a garotinha já estava andando pela instalação. Lily acaba vendo sua mãe de longe e começa a chamá-la, mas é surpreendida quando a mulher se virou mostrando que estava infectada. E aí o Andy começa a perseguir a garota. Ela até encontra um soldado que tenta ajudá-la, mas ele não sabia sobre a infectada e acaba sendo pego de surpresa e finalizado. Porém, quando o Andy iria atacar sua própria filha, Max aparece finalizando a mulher. Ok, Zoe e Baka sabem que o zumbi obviamente quer capturar a doutora, pois é obcecado por ela, e deixar a mulher andar sozinha sem supervisão pela base é uma péssima decisão. O que os soldados poderiam fazer era usar a Zoe de isca em uma sala, enquanto a vigiam de lugares escondidos, como debaixo da cama e dentro de armários, pois assim que Max aparecesse tentando capturar a mulher, eles poderiam atirar em suas pernas e contê-lo com uma coleira. Além disso, é impressionante que Max tenha se soltado sem fazer nenhum barulho, e algo que também poderia ser feito desde o início era acorrentar Max em uma sala de quarentena, como fizeram com Lily, e deixar guardas na porta vigiando ele o tempo todo para o caso de Max tentar escapar. Deixar aquela criatura sozinha em uma sala com uma cientista desarmada é correr um risco extremamente desnecessário. Além de que carregar a chave na cintura também é uma baita burrice, afinal se a chave estivesse pendurada em algum lugar ou em cima de alguma bancada isso nunca teria acontecido. Então Baka e seus soldados vão até os sobreviventes para tentar acalmá-los, até que Miguel aparece querendo saber o que aconteceu, e ao descobrir que o infectado tinha fugido, ele acalma as pessoas e ordena que finalizem o zumbi, avisando que quem não obedecer será executado. Enquanto isso, Zoe acaba encontrando o colar que deu a Lily no chão e começa a procurar desesperadamente pela menina, até que entra na oficina e se depara com vários soldados finalizados. Sabendo que Max passou por ali, a mulher pega a arma de um deles para poder se defender, e aí ela continua procurando pela garota e encontra a Lily sendo mantida refém por Max. Como Zoe não poderia finalizar Max e com medo do que poderia acontecer com a menina, Zoe decide largar a arma, e Max aproveita essa brecha para capturá-la. Então ele abre o portão defendendo a mulher dos infectados que invadem a base. Nesse momento, Baka e Miguel aparecem junto com vários soldados e começam a finalizar os zumbis tentando impedir a invasão. Mas eles não são suficientes e as criaturas conseguem entrar no abrigo atacando vários sobreviventes. Lucy e Alphonse até tentam salvar as pessoas, mas tem muitos zumbis e Lucy acaba sendo mordida. E Alphonse finaliza sua amiga para não deixar ela se transformar e corre para ajudar o restante dos sobreviventes. Ok, sabendo que Max estava solto pela base, o tenente deveria distribuir soldados para guardar as principais saídas do local, e a outra parte deveria ser enviada para checar sala a sala procurando essa coisa. Em paralelo, um dos podres acaba encontrando Lily, que foge para fora da base tentando se proteger, e assim que um dos soldados atira em Max, Zoe se liberta e corre para salvar a menina. Porém Max não perde tempo e começa a seguir as duas. Quando eles saem, Miguel pede cobertura para Baka e aproveita a oportunidade para fechar o portão, sem perceber
perceber que seu irmão foi atacado e mordido por um zumbi. Baka pede quebra o portão, pois Zoe e a criança ainda estavam lá fora, mas o tenente se recusa, pois tudo isso aconteceu por culpa daquela mulher. Só que Baka se nega a obedecer, então Miguel aponta uma arma para seu irmão e ordena que ele não abra a porta. Mas antes que atirasse, a dupla é atacada por 3 mortos-vivos, que finalizam Miguel de maneira brutal. Baka então consegue se livrar da criatura e finalizar os outros 2, mas já era tarde para seu irmão. Ele tenta juntar forças e abre o portão, mas é atacado por outro podre e recebe outra mordida nas costas, só que ele consegue finalizar o zumbi. Do lado de fora, Zoe encontra a Lily e as duas decidem se esconder em uma estufa para se protegerem, mas Max acaba encontrando elas mesmo assim. O zumbi entra na estufa farejando Zoe e encontra apenas o casaco da doutora. Nesse momento, ela literalmente brota do chão e finaliza o morto-vivo desconectando sua cabeça. Bom, Zoe impediu tanta gente de finalizar o Max e agora ela mesma fez isso. Se ela estivesse querendo se vingar do cara, já dava pra ter feito isso bem antes, né? O que teria salvado inúmeras vidas e impedido a invasão que teve na base. Fora que se a única coisa necessária eram os fluidos de Max, ela poderia ter colocado um acesso no braço do zumbi e extraído completamente o sangue de seu corpo. Afinal, Max já estava morto e não precisava de sangue para sobreviver. Sabendo que um adulto tem cerca de 5 litros de sangue em seu corpo, ela poderia ter uma quantidade muito maior para a pesquisa e poderia eliminar a ameaça. Afinal, Max provavelmente não iria produzir mais sangue como uma pessoa normal, já que seu organismo estava morto e ele não bebia mais água ou se alimentava, então a quantidade de amostra seria finita com ele vivo ou morto. E é impressionante que os zumbis não tenham atacado Lily enquanto ela corria no meio deles. Vai ver, essa garota é imune também. Quando elas voltam para a base, Zoe encontra seu namorado prestes a se finalizar por estar infectado, mas a doutora consegue convencê-lo a parar, pois tinha certeza que era capaz de fazer uma vacina. Depois de muitos testes, ela encontra uma fórmula que era capaz de inibir o vírus, e após curar seu amado, a mulher envia um sinal de rádio passando a localização da base para vários sobreviventes, e garantindo que tinha uma vacina para imunizá-los contra o vírus, tornando possível que a sociedade se erga novamente e criando uma nova esperança para o mundo. Só vamos combinar que passar a localização da base para todo mundo é uma ideia muito inocente em um apocalipse zumbi. Com certeza pessoas iriam até lá só para saquear os suprimentos e armamentos da base. Zoe deveria montar um posto avançado de quarentena, apenas para receber essas pessoas que seriam imunizadas. Fala galera, isso foi como derrotar Day of the Dead Bloodline. Vocês acham que conseguiriam sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, dificilmente você vai conseguir fazer tanta burrada quanto esse pessoal em um apocalipse zumbi.